Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vocês no poder do Espírito Santo. O texto da palavra do Senhor está em Romanos 12, nós vamos ler 1 e 2, e a mensagem, como nós já falamos no domingo passado, é a parte 2 do tema Renove sua mente, transforme sua vida. Hoje a parte 2, a parte final, em que nós vamos, de fato, fazer a conclusão desta mensagem. E desde já agradeço a todos, inclusive também pelas redes sociais que nos acompanham, que possam estar nos seguindo no nosso canal no YouTube e compartilhando as mensagens em nome de Jesus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Celestial, está lindo o texto da Tua palavra desta noite, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, me use de forma a edificar e abençoar a vida de todos aqueles que vão receber, ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Então hoje nós vamos fazer a conclusão da mensagem e vamos aí colocar os 5 passos, os princípios, para você alcançar o objetivo maior, que é mudar o modo de visualização. De uma forma geral, naturalmente, esse texto que eu li hoje, na parte 1, nós explicamos pela forma judaica, do original, do grego, do Novo Testamento. Nós não vamos repetir aqui. Então aconselho aqueles que não ouviram a primeira parte, que a ouçam para entender bem. O foco aqui é mudar a visualização. Então nós vamos entrar nesses passos. A mensagem de domingo passado ela foi mais curta. Essa nós vamos tratar nesses 5. Então peço a sua paciência, porque além das explicações, nós vamos trazer ilustrações. E através dessas ilustrações, desses testemunhos, desses exemplos, eles vão ficar bem claro para você ver a importância. E eu tenho certeza, essa importância que é a mudança da mente, a renovar a mente. E você vai ver pelos exemplos como isso é fundamental. E você vai sair daqui, ou aquele que ouvir a mensagem, de fato, com uma questão definida. Ou você muda e renova a sua mente, ou você vai continuar sofrendo, como todo mundo sofre. Então, numa introdução, nós podemos dizer o seguinte: Israel foi liberto da escravidão do Egito em uma viagem pelo deserto que levaria 11 dias, levou 40 anos. Nós somos libertos da escravidão do pecado através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Israel pensava na sua mente que o problema eram os seus inimigos, os poderosos que ele tinha, os gigantes, os anaquins, os heteus, os jebuseus, os heveus, mesmo Deus estando com eles. Também nós achamos que o nosso maior problema são os nossos inimigos externos, o diabo, o mundo e o pecado. Mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia diz que maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas o problema de Israel foi uma mente escrava. E o problema da maioria dos cristãos é uma mente escrava. Então nós vamos mostrar para vocês a desgraça que é para um cristão conviver com uma mente escrava, porque quando ele nasce de novo, é uma nova criatura, só que a sua mente, ela não muda da noite para o dia, e muitas vezes é essa luta que tem, uma parte convertida, uma parte nasceu de novo, a outra continua escrava. Entenda que Deus não quer viver só no seu coração, como se prega por aí, essa pregação materialista. Deus quer viver também na sua mente, nas suas emoções, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua diversão. Deus, ele quer ser Senhor de tudo. Por quê? Porque Deus quer ser visto através de você como uma luz brilhante, para que o mundo veja e possa dizer: você tem algo que eu quero. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Você tem que fazer um inventário. Faça uma lista, como as irmãs, quando vai ao mercado, faz uma lista de compras. Faça uma lista dos seus pensamentos. O que você anda pensando? Faz uma lista lá da maior parte dos seus pensamentos, 20. O que você anda mais pensando? E olha, Deus, me faça perceber quando estou pensando pensamentos tóxicos, venenosos e até mortais. Tire-os da minha mente. Primeiramente, eu quero aplaudir vocês que estão no culto esta noite, para aprender a palavra de Deus. Muitos estão em casa, ou no shopping, fazendo outras coisas, priorizando outras coisas. Não conseguiram entender ainda o que é problema de um cristão que não muda a mente. Estamos vendo movimentos sendo preparados. Vocês estão vendo notícias do Afeganistão. Todo mundo só olha aquilo como um problema dos Estados Unidos, porque a visão das pessoas hoje é o momento. Esse rebuliço que está acontecendo no país, as pessoas não estão entendendo. Muitas coisas vão mudar. E vai fazer diferença você ter a mente renovada ou não.
Não importa o que aconteceu com você no passado. Você não teve culpa, talvez fez escolhas erradas, sofreu coisas ruins que você está padecendo até hoje. Agora, você é responsável pelo que vai fazer a respeito disso. Você pode viver revoltado, desanimado ou renovar a sua mente. É uma escolha. Eu já falei sobre escolhas, nós temos 2 mensagens sobre escolhas. Como por que fazemos tantas escolhas erradas e como fazer a escolha certa. Agora, Deus vai colocar algo novo e sempre faz isso na sua mente, que não vai fazer o menor sentido para você, tendo em vista que a sua mente está escrava. Então você não entende o que Deus quer. E aí você fica naquela oração: Senhor, o que eu não estou entendendo? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus lhe responde: filho, eu quero que você renove a sua mente. A sua mente tem que ser renovada. Mente escrava é uma mente acomodada, sem ânimo. E nessa pandemia, as mentes escravas estão confortáveis. Sinais de que sua mente é escrava. Poderíamos dizer muitas, mas eu vou dizer poucas. Aqui só base. Tem mágoa e não consegue perdoar. Você está viciado em reclamar e apontar defeito. Você não consegue ter uma prática diária de oração. Não consegue. Eu já tentei. Sim, porque sua mente é escrava. Você não tem motivação para o estudo da palavra de Deus. 2 sinais de que sua mente está sendo renovada. Os apóstolos, os 12 de Jesus, a liderança maior que Jesus teve aqui na terra, não vai ter outra melhor, porque ele mesmo que treinou. Em Atos 6,4, eles falam assim: e quanto a nós, naquela decisão em que os diáconos foram tomar conta das viúvas, ele coloca um padrão da vida de todo cristão com mente renovada. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, você gosta de estudar a palavra de Deus? Como gosta da refeição, que é o seu prato favorito? Pensa no seu prato favorito. Qual que é o seu prato favorito? Todos sabem que é o salmão, é inegável. Se você gosta de estudar a palavra como você gosta do seu prato favorito, primeiro sinal aponta a seu favor. Você gosta de estar na oração como gosta da sua bebida favorita. Estamos falando de mentes renovadas, mas enfim, né? Você está livre? É o café, é o chá, é um suco, é um refrigerante. A maior parte dos cristãos do Ocidente que irá para o céu pela fé em Jesus, porque a salvação é pela fé em Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, não vai desfrutar de uma vida diária com uma mente restaurada, assim como aquele ladrão que se converteu na cruz lá, que narra Lucas 23, 42, 43. 5 passos para alcançarmos o nosso objetivo: mudar o seu modo de visualização. O que eu preciso acrescentar? Mudar o seu modo de visualização é mudar o modo de ver as coisas na sua vida, as imagens na sua mente, a vida espiritual, as coisas como um todo. Em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, renovar a mente é ter a mente de Cristo. Então, todo cristão tem que ter a mente de Cristo. Aí você diz: meu Deus, o que significa ter a mente de Cristo? Primeiro, que o Espírito Santo que habita em você, quando você confessou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, Romanos 10, 9, ele habita no verdadeiro crente, ele habita em você. Então ele revela Cristo a você, de modo que você se tornou um homem espiritual, uma mulher espiritual. E esse homem espiritual, ele não vê mais as coisas do ponto de vista do mundo. Ele muda, por isso que as pessoas não entendem. O homem espiritual, ele vê as coisas à luz da revelação de Cristo, porque mudou o seu modo de visualização das coisas. É isso que ele escreve um pouco antes, nos versículos 14 e 15, porque esse texto não pode ser pego. Para a gente interpretar a Bíblia, não pode pegar um texto fora de contexto. O que ele fala? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando você escuta, como eu, muitas vezes você vê vídeos de pessoas tentando explicar a Escritura e deturbando e questionando, eu vi pessoas revoltadas com Deus. Olha, quem é esse Deus aqui? Olha, não adianta. O homem natural, se ele não nascer de novo e se a sua mente ela não for renovada, ele não vai entender a Escritura. Ele vai deturbar a Escritura, ele vai criar uma heresia, ele vai se revoltar contra Deus, porque ele não pode entender. Está escrito aqui. E ele fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você não vai compreender uma pessoa, você não vai se olhar. Por que aquela pessoa faz isso? Olha como é que ela é assim, ela consegue no meio de tanto sofrimento, ela está fiel, ela não falta as coisas, é uma luz que brilha, porque ela é uma mulher espiritual, ele é um homem espiritual. Chegou a hora de você tomar uma decisão mais séria para ter uma mente renovada. Mudar o seu modo de ver a vida, de ver as coisas, o mundo espiritual, o mundo material e tudo que faz parte disso. Quanta
Quanta energia a sua mente tem gastado com mágoas, raivas, ressentimento, se irritando, num desânimo profundo, fumando, bebendo, com ciúmes, desejo de vingança, reclamando, criticando os outros. E sempre tem pessoas que são culpadas. Na igreja, em primeiro lugar das paradas de sucesso é o pastor, que é o responsável. E você pensa que está fazendo o que é certo. Então hoje, a partir de agora, nós vamos começar. O primeiro passo que você tem que dar para renovar a mente é o poder da palavra de Deus. A grande maioria dos cristãos desconhece. Salmos 107:20, ele diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus, ela traz cura. A palavra sarou aí é Rafá, que a gente usa muito em alguns hinos, né? Jeová Rafá, que é Jeová que cura. Esse termo aí, ele é um itpael, como eu expliquei aquela vez de Gênesis, falando de Enoque andava com Deus. Então, ele é uma coisa constante. Significa curar, como médico, curar os problemas e as feridas das nações, curar as aflições pessoais. A palavra de Deus por si só, ela traz cura. Isso significa que você pode ser curado no meio de uma pregação e nem precisa esperar o momento da oração. Isso quando a sua mente é renovada ou está sendo renovada. Ela se abre para a palavra e ela permite que a palavra de Deus lhe traga cura. Na década de 90, gente, teve uma pandemia espiritual. Eu nunca vinha gente de tudo quanto é lugar, maioria mulheres, todas achando que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Era uma coisa terrível, via. Então, tanto que eu escrevi uma apostila sobre isso, para que as pessoas divulgassem. E como que elas eram curadas? Quando eu apresentava a Escritura. Porque é muito fácil as pessoas pegar versículo isolado da Bíblia e soca na cara das pessoas. E não entende o que quer dizer, porque a mente é escrava. A palavra de Deus, ela alimenta mente e coração. Lucas 4:4, Jesus disse assim: e Jesus lhe respondeu dizendo, falando ao diabo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a alma, ela alimenta a mente, e nós precisamos desse alimento. O primeiro passo começa pela palavra de Deus. Há mais de 20 anos, porque eu estou há 17 na casa agora, foi bem antes disso, eu fui ministrar para casais numa igreja batista lá em Bauru, no Bela Vista. E após o estudo, eu dei aqueles, quem fez o curso de noivos comigo aprendeu isso, e aqueles que eu trabalhei com casais de restauração também, e aqueles que participaram na época que a gente estava fazendo os eventos com casais, eu também ministrei isso, os 10 mandamentos da comunicação do casal. Quando eu terminei a mensagem, eu nunca tinha pregado até então numa igreja batista, e fui lá com os irmãos, e vinham aqueles casais à frente chorando. Eles choravam de alegria, felizes, porque eles haviam entendido a palavra de Deus de uma forma tão simples para viver e melhorar o casamento pela palavra de Deus. Então eles poderiam obedecer a Deus. Eu fui lá para impactá-los e eu que fiquei impactado, porque eu fiquei feliz de ver um povo que não só se abriu, mas amou o que? Receber um estudo que mudou as suas vidas. E isso só pode acontecer numa mente que está sendo renovada. A palavra de Deus, ela transforma a mente. É esse o sentido, essa é a questão. 1 Pedro 1:23, ele diz assim, na nossa tradução: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, coisa que corrompe, que se destrói, que morre, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra novo gerado em grego, anagenal, quer dizer gerar de novo, como traduz a nossa tradução. Regenerados, como traduz a atualizada, a revista atualizada e a King James. Nascer de novo, renascido, como traduz a BTX. É uma metáfora que significa ter passado por uma transformação de mente. É ser nascido de novo. Existe uma informação que vai ajudar vocês a entenderem como que a palavra de Deus, ela age na mente da pessoa, mesmo que ela não perceba. Uma pesquisa feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com 40 mil pessoas, a população de adultos, entre 8 e 80 anos. Qual que era a intenção dessa pesquisa? Ver como que as pessoas interagem com as Escrituras Sagradas. Os resultados que eles obtiveram foi fantástico. O que chegou à conclusão? Veja bem, 40 mil pessoas, hoje o que se diz da população de adultos, de 8 a 80 anos. Ler a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, não houve um resultado muito significativo. Imagina uma pessoa comendo só 2 vezes por semana, né? Agora, ler a Bíblia 4 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado, por exemplo. Os resultados foram fantásticos. Quais foram os resultados? Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com raiva, pessoas que vivem irritadas, caem 32%.
Amarguras, gente amargurada, cai 40%. Alcoolismo, então não precisa comprar a cachaça ungida que estão vendendo por aí, cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual, aquele desânimo, aquela pessoa que, eu acho que cai 60%. Compartilhamento da fé aumenta em 200%, porque a pessoa fica cheia e ela compartilha com outras pessoas. Aumento de 230% no discipulado, só de ler a palavra de Deus 4 vezes por semana. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, e a cristandade moderna ocidental não entendeu isso, só gosta de oba-oba, de barulho, de cai. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Se você não controlar a sua mente, alguém vai. O que ocupa a sua mente diz quem é o seu Deus. A mente escrava, ela não tem tempo para Deus. Ela não consegue ter uma vida de compromisso com oração, não suporta o estudo da palavra de Deus. Basta ver que na maioria das igrejas se consegue montar aí 4 ministérios de louvor, 4 grupos de danças, 4 grupos de teatro, mas grupos de oração, se conseguir montar, será apenas um. E nem todas as pessoas desse grupo conseguirão ter um compromisso firme de comparecer às orações. Poucas são as pessoas firmes na oração, por causa da mente. A mente é escrava. A sua realidade, ela é determinada pela sua mente. Então, muito mais do que temer o diabo e temer o mundo, é uma mente escrava, porque uma mente escrava, ela destrói a si mesmo e também, muitas vezes, a sua própria família. A maioria dos cristãos tem pensamentos que não se alinham com a palavra de Deus. Por isso o mundo não quer o que os cristãos brasileiros, por exemplo, têm. É uma mente escrava. A gente vê na internet como eles coaçam. O mundo já tem isso. Provérbio 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento, na tua própria mente. Muitos cristãos, por causa da sua mente escrava, quando vêm ao culto, vêm muito mais preocupados só em pedir uma oração do que de ouvir a palavra. Então não há transformação. Não que esteja errado vir pedir oração, isso faz parte da nossa vida, mas a gente precisa entender que todas as coisas que são transformadas na nossa mente, na nossa vida, vêm pela palavra de Deus, e Jesus ensinou isso na parábola do semeador. O diabo vem e arranca do coração a palavra, para que não aconteça dele crer, e seja salvo, seja curado, seja liberto, seja transformado. Então, qual é o projeto? Vamos dizer, o maior trabalho que o diabo tem é de fazer com que a palavra de Deus, ela não chegue até você. É só isso. Ela não entrou no seu coração, ela não entrou na sua mente, o resto é para fazer tudo. O resultado disso é que nós vemos hoje, o quê? Muitos pregadores, muitos ministros de louvor, que são verdadeiramente uma vergonha para o evangelho. Os pensamentos de uma mente escrava que deixa doente, estressado, deprimido, sem dormir, desanimado, sem acreditar numa solução para seu problema. Você não confia em Deus. Por isso, estar na sua congregação é como visitar a sogra para muita gente, ou aquele parente que você não gosta. Você só vai em algumas ocasiões. Tem pessoas que simplesmente não conseguem ficar atentas a uma pregação da palavra de Deus. Ficam inquietas, vão ao banheiro várias vezes, vão tomar água. Por isso que até criou-se aquela piadinha, né? Se o povo que fica tomando água toda hora na hora da pregação, tomar água assim em casa, não vai ter problema com o rim, né? Isso aí é uma mente escrava. Então, sem a leitura da palavra de Deus, não tem mente renovada. Segundo, o poder da oração. Tudo nós estamos falando de poder. Poder das coisas básicas. Eu comecei lendo a base dos apóstolos. Tiago 5,16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode, o verbo school quer dizer poder, ter poder, poderoso, ter eficácia. Posso fazer todas as coisas. Efeitos, a palavra energel, de onde vem a nossa palavra energia, significa ser eficaz, mostrar poder, trabalhar eficazmente para alguém, produzir resultados, atuar. O grego também permite a tradução na voz passiva, que ficaria assim: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. Então nós temos o poder da palavra, agora estamos aprendendo o poder da oração. Estudos realizados nas universidades de Duke, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e na USP, aqui em São Paulo, eles comprovaram que os pacientes internados no hospital que recebem oração, eles se recuperam mais rápido, têm menos complicações pós-cirurgia e têm alta mais rápida. E eles fizeram esses testes. As pessoas oravam sem saber que estavam recebendo oração e sem saber por quem orava. E outro grupo que não recebeu oração. Tudo de bom aconteceu com quem recebeu a oração. Daniel 6,10, nós lemos um texto muito lindo. Daniel, pois, quando soube
que o edito estava assinado, que era uma armadilha para ele, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quem tem mente renovada tem esse costume, não tem como ficar sem. A física quântica comprovou através de estudos que se você verbalizar, falar, o cristão fala com Deus em oração, positivamente 3 vezes no dia, durante 60 dias, você muda uma imagem em sua mente e assim constrói uma nova realidade na sua vida. Aquela imagem do passado, aquela situação ruim, aquela coisa que te atrapalha pela oração. Marcos 11, 23, 24, Jesus diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Então ele manda dizer. Dizer aí, em grego quer dizer, falar, quer dizer ordenar, decretar, declarar, chamar. Então a oração, ela faz com que eu me posicione e melhore o meu relacionamento com Deus. A física quântica também comprova que o fato de você receber a bênção, sua mente cria imagens construtivas e positivas para a sua vida. Quer dizer, eles começaram a estudar isso. Então hoje o cristão, para se motivar, precisa descobrir que a ciência está provando o poder da palavra de Deus, o poder da oração. Em Mateus 9,18 nós lemos assim: enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e ajoelhando-se diante dele rogou: minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Que fé, né? Há bons anos atrás, muitos anos mesmo, também tem mais de 20 anos, eu me lembro que fui chamado para orar por uma senhora. Ela estava presa pela depressão, e naquela época a depressão não era conhecida e tão popularizada como nos nossos dias, em que as pessoas são mais conscientizadas. Ela vivia à base de remédios fortes, no quarto, fechado. A vida dela foi totalmente destruída. A família estava preocupada, ela parou com o trabalho, largou tudo, estava ali. E eu cheguei até então e disse: eu quero falar com ela. Entrei até aquele quarto, aquela tristeza, conversei, expliquei as coisas da maneira mais simples que ela pudesse entender, e disse: eu vou impor as mãos sobre você e vou orar. Mas veja bem, é você que tem que escolher. Uma vez que acabou, você viu relacionamento, tudo, você vai escolher entre continuar se destruindo e voltar a ter vida e seguir em diante. E impus as mãos, orei e fui embora. Tempos depois eu encontrei a família, eles não sabiam como me agradecer. Disse: pastor, a gente não sabe o que aconteceu. No dia seguinte, ela levantou, parecia que ela nunca teve problema, ela fez as coisas normais e voltou a trabalhar e nunca mais parou. Foi assim, ó. Nós ficamos de boca aberta. É exatamente isso. Eu conscientizei-a na sua mente. Eu orei, fiz a parte do pastor, mas a decisão era dela. Ela nunca mais teve esse problema. O ponto de Deus. O salmista fala, Salmo 121, diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os cientistas descobriram que quando as pessoas unem as mãos para orar, elevam os seus olhos para o alto, ao Senhor, ou dobram os seus joelhos em oração, eles ativam a mesma área do nosso cérebro. Isso chamou a atenção dos cientistas, porque conforme eram ativadas essas áreas do cérebro, eu tinha um aumento de ocitocina ou oxitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da aprendizagem, do prazer. Os cientistas chamaram essa área de o ponto de Deus no cérebro, que mede o que eles chamam de inteligência espiritual. Então tem inteligência emocional e tem inteligência intelectual, que é o QI, e agora a inteligência espiritual. A ciência está reconhecendo a existência da fé. Quando você está muito estressado, cansado, desanimado, quando você consegue fazer isso, você tem a tendência de olhar para cima, então você está ativando isso. É uma coisa interessante, né? Começa a mexer nessa parte do cérebro para te trazer alívio. E eles descobriram, por exemplo, quando a pessoa está em cima do alto de um prédio, que ela vai se jogar, ela está olhando para baixo, está deprimida. E as pessoas lá embaixo, que estão orando, se é católico está rezando, está meditando, enfim, as pessoas estão olhando para o alto e todos estão o quê? Acionando o ponto de Deus para interceder por aquela vida. Assim existe diferença quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma bênção antes de viajar e aquela que não recebe. E está lá em Atos 13, 3, 4, né? Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha aqui, é o princípio básico.
impõe as mãos. Então, como a ciência descobriu, a sua mente cria imagem positiva. Eu estou recebendo uma bênção. Não é gostoso quando a gente recebe a imposição de mãos? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e foram fazer a sua viagem. Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as dos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então era a prática de Jesus, impor as mãos para abençoar. Se você orar para mudar uma imagem ruim da sua mente, ao menos 3 vezes ao dia, aí vai ter que orar, né? Por pelo menos 60 dias, e também receber oração, você recebe a bênção. Ela será mudada com certeza, garantia do Senhor Jesus. Salmo 55:17 diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Os judeus oravam, e o dia em Israel começa às 6 da tarde, então eles oravam às 18 horas, às 9 horas da manhã, que nem a gente vê lá em Atos 3, e oravam ao meio-dia. Pessoa que não ora, ela não confia em Deus, ela confia em si mesma. A gente faz o que acha mais importante. Ah, por que eu não tenho? Sim, porque a sua mente, ela é escrava. Então Deus não é fundamental na sua vida. Então não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, é bem escrava, não adianta. Ah, mas é cristão, eu já encontrei, a gente já ajudou pastor que não gostava de orar, que não gostava nem de ler a Bíblia. É mente escrava, gente. Então não importa se é pastor, se é presbítero, se é ministério de louvor, se é diácono, se não gosta de oração, se não gosta da palavra de Deus, é porque a mente não é renovada, é uma mente escrava. Segundo Crônicas 16:12 está escrito assim: no 39º ano do seu reinado, caiu asa doente dos pés, a sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança, conforme a tradução da King James em português. O rei Asa, ele cometeu muitos erros no seu governo, muitas bobagens ele fez, como todo administrador, mas o maior deles custou-lhe a vida. Quando ele esteve com uma doença grave nos pés, ele não orou buscando ao Senhor, mas ele confiou nos médicos da sua confiança, que naquela época usavam muitos elementos de feitiçaria. Essa doença, segundo o médico Skelkzer, ele chamou de aedematous, um inchaço nos pés que chega até os intestinos e é acompanhada por maiores inconveniências, como tensão no abdômen e dificuldade para respirar. Algumas dessas sintomas até da Covid, aí no caso de dificuldade para respirar, né? Nem na dor o Asa quis fazer orações a Deus. O dia em que os cristãos entenderem de verdade o poder da oração, a oração terá o seu tempo com o seu celular, e o seu celular terá o tempo que você dá hoje à oração. Lucas 22:44 diz sobre Jesus: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aumentava a agonia, ele orava mais. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12:5. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Lucas 18:1, Jesus diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é básico isso aí. Vamos para o 4º passo. Monitore os seus pensamentos. Provérbios 4:18 e 23 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vereda, orak, em hebraico quer dizer vereda da vida. É a orientação de uma vida, é o modo de viver como você pensa e age. Dia perfeito, a palavra com em hebraico quer dizer o zênite, o meio-dia. Então ele está comparando, assim como vai amanhecendo, devagarinho, vai clareando o dia, até chegar meio-dia, é a vereda, é o caminho, é a vida. Falando dos pensamentos e ação do justo, porque o justo vai sendo transformado, né? Guarda, a palavra, o verbo guardar aí, natsar, quer dizer guardar de perigos, vigiar, quer dizer monitorar como um sentinela. 24 colocando uma câmera ali. O coração, lábio, quer dizer a mente, a razão, conhecimento. Salomão está ensinando que o caminho do justo, ele vai crescendo em sabedoria a cada momento, até que seja o dia perfeito. Um homem espiritual maduro, se ele monitorar a sua mente. E Jesus falou claro sobre a questão da nossa mente, o nosso coração, em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quando a nossa mente é poluída, nós estamos sempre, mente escrava, é pessoa que está xingando, que está reclamando, que está falando besteira, que está apontando o erro, não assume as suas responsabilidades, mas culpa sempre alguém pelos seus problemas, por as coisas que ele não consegue resolver, ao invés de procurar ajuda. Lembre-se que eu já falei que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, e ações geram resultados. Se vão ser bons ou se vão ser ruins, depende de como começou. A mente escrava, ela é uma mente vazia,
ou também cheia de sentimentos ruins. Uma mente preocupada com assuntos que você não pode fazer nada é como ficar sentado numa cadeira de balanço. Você se movimenta o tempo inteiro, mas não vai a lugar nenhum. Então você está se remoendo com um problema, você não tem como resolver aquilo. É como se você estivesse sentado numa cadeira de balanço. Você está se movimentando o tempo inteiro, mas você não vai a lugar nenhum. J. Arthur Hink, um executivo inglês, ele decidiu se preocupar com tudo apenas uma vez por semana. Ele escolheu a quarta-feira. Então ele disse: eu só vou me preocupar com todos os meus problemas só uma vez por semana. Os outros dias não me preocupo mais. E quando acontecia alguma coisa que lhe causava ansiedade, alguma coisa que lhe aborrecia, que incomodava a sua úlcera, sei o que é isso, ele anotava e colocava na caixa da preocupação. Escreveu caixa de preocupação, que ele ia colocando lá dentro. Até a próxima quarta-feira. O que aconteceu de interessante na quarta-feira seguinte foi que quando ele abriu a caixa de preocupações, o Jay descobriu que a maioria das coisas que o perturbavam e o aborreciam nos últimos 6 dias já estavam resolvidas e que teria sido inútil se preocupar com elas. Ele arrumou um jeito de tirar aquele peso da mente. Então a mente está preocupada com tantas coisas, e o que você faz? Quando você está cheio de problemas, você larga as coisas importantes. Palavra, a oração. Você largou isso, aí não monitora mais os seus pensamentos. Então, vira um círculo vicioso. O que nós aprendemos em Filipenses 4:13? O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então isso envolve uma mudança de mente, uma renovação de mente. O cristão que não renovar a sua mente, ele vai ter uma mente escrava ao passado, aos problemas que ele está enfrentando, como qualquer pessoa ímpia do mundo, e vai sofrer os mesmos males. Sua vida não pode ir para frente se a sua mente está indo para trás. Filipenses 3:13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode renovar a mente sozinho? Pode. Mas se estiver com depressão, aí precisa de um terapeuta. Se estiver com opressão, precisa da orientação de um pastor. Mas observe os seus pensamentos, observe as imagens, o tempo que você gasta com os pensamentos. O que você tem pensado mais? Está muito preocupado, muito agitado, muito ansioso, com medo. Os pensamentos de quem está com depressão, eles são tão negativos e quase sempre convencem a pessoa. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa se suicida no Brasil a cada 46 minutos. São 11 mil pessoas que se suicidam por ano no país. O Brasil tem o maior índice de pessoas que sofrem de ansiedade no mundo. Um estudo publicado em 31 de outubro do ano passado, feito pela Universidade do Rio Grande do Sul e publicado em revista científica, por isso que tem padrão científico, revelou que 80% da população brasileira tornou-se ainda mais ansiosa com a pandemia da Covid. E entre eles estão os cristãos de mente escrava. Fugir do problema acorrenta você ao problema. Namoros entre adolescentes geralmente também são fugas da realidade. É uma espécie de droga lícita, como o cigarro. Não é proibido por lei, mas é uma droga, que é fruto de uma mente escrava. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos, descobriu que adolescentes entre 15 e 17 anos, considerando aqui foi feito, que não namoram durante o ensino médio, sofrem menos com depressão, estão mais sociáveis e desenvolvem melhor a sua habilidade de liderança em comparação aos adolescentes que namoram. Vocês vejam aí, o que o estudo descobriu é que os adolescentes que não namoram seguem uma trajetória de desenvolvimento diferente e mais saudável. Então observam, mentes escravas só escraviza e desgraça a vida das pessoas. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele manda seleciona os pensamentos. Poder da imposição de mãos. Eu ainda quero agregar a isso. Em Atos 9:1, o Senhor Jesus ele aparece para Saulo. Quando então ele ia dar sequência naquela maldade, aquela cruel perseguição que ele fazia aos cristãos. Ele estava indo a caminho de Damasco, com o poder dos principais sacerdotes. Nesse encontro pessoal que Saulo tem com Jesus, ele fica cego por 3 dias e entra em jejum e oração. Isso ele sabia. Atos 9:10-16 narra então que o Senhor Jesus ele aparece em visão a um discípulo dele, Ananias, e manda Ananias ir impor as mãos e orar por Saulo. Vocês imaginam? Os cristãos morriam, tremiam de medo de Saulo. E o Senhor Jesus fala para ele assim, aparece numa visão e diz: Ananias, vai lá, você vai impor as mãos e orar por ele. Aí ele já vem, né? Ele fala para o Senhor Jesus o quantos males ele tem feito, o que esse homem tem feito, né? Eu imagina assim, ó, o Senhor Jesus mandando o Ananias: você vai impor as mãos no Hitler. Ele era uma espécie desse para eles, né?
Mas o Senhor Jesus então tranquiliza Ananias, dizendo que agora Saulo é o vaso que ele escolheu, e ordena que ele vá até Saulo e impõe as mãos sobre ele. Então Atos 9, 10 e 19 diz assim: e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas. Imagina que Jesus contou tudo isso para o Ananias sem ele saber, que era para dar tranquilidade a ele, né? Me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E aí, ele foi para Damasco para fazer uma coisa, e lá em Damasco ele começou a fazer outra. E ele fala isso, né, da visão. Em Atos 26, 19, ele fala: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A mente de Saulo foi mudada para Paulo, graças a Deus, que nós somos abençoados. Assim começava o ministério do apóstolo Paulo, o extraordinário vaso que Jesus usou, e junto com os demais apóstolos revolucionaram o mundo da época. A ciência ela constatou que a imposição de mãos ela libera energia capaz de produzir bem-estar. E olha que ela estudou uma imposição de mãos não a cristã. Na imposição de mãos eles descobriram que diminui estresse e ansiedade. Olha só quantas coisas. Tudo que a igreja já faz. Tudo que o povo de Deus já faz. Ajuda no tratamento da depressão. Quer dizer, o deprimido, mais oração receber, especialmente com imposição de mãos. Reduz as dores crônicas. Dor crônica, dói onde? Pede oração, por favor. Se estiver orando, põe a mão. Alivia os sintomas da insônia. Quantos irmãos não vêm? Pastor, eu não estou conseguindo dormir. Impõe as mãos, ora. Ah, pastor, dormi que olha, quase perdi a hora. Melhora a qualidade de vida. Traz benefícios na gravidez. Cura de câncer. Isso é a ciência que está dizendo. Veja bem, a ciência está tendo que concordar. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a imposição de mãos originária do Tibete, que é chamada de Reiki, e é oferecida inclusive no SUS aqui no Brasil. A palavra Reiki, ela é formada de duas palavras japonesas, né? Rei, dos caracteres, que significa divino, e Ki, que significa energia vital. O reiki ele é cobrado e não é muito barato. Agora, se o reiki é crido como tendo poder para curar, quanto mais a imposição de mãos dos cristãos, que é feita em nome do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, que faz parte da doutrina dos apóstolos, e ela é gratuita. Então às vezes você se priva dessa oração de imposição de mãos, dos 6 princípios de Hebreus 6. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, não tem revelação. Quinto, renovar é um exercício diário. Estamos chegando ao final. 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz: numa corrida todos correm, porém uma só pessoa consegue o primeiro prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma faixa azul ou uma taça de prata. Porém, nós o fazemos por uma recompensa celestial que nunca perecerá. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Eu luto para ganhar, não estou apenas esmurrando uma sombra ou correndo de brincadeira. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, treinando para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado, pela tradução da Bíblia Viva. Imagina que a gente ensina e também a gente às vezes fica fora, né? Um atleta, ele não fica pronto para uma Olimpíada da noite para o dia. Quem acompanha as Olimpíadas, vendo a história dos atletas, viu quanto que eles fazem. É um treinamento diário, são muitos sacrifícios e sofrimentos, mas eles têm como alvo uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. A gente vê as pessoas chorando. Quando malhamos numa academia, é a partir de 3 a 4 meses, segundo os especialistas, que podemos notar alguma forma mais construtiva em se tratando de musculação, o crescimento e a definição dos músculos. Portanto, renovar a mente não é da noite para o dia, ela leva tempo. Assim como na academia, renovar a mente tem que ser com disciplina e persistência. O que é importante eu fazer todos os dias para renovar a mente? A prática. O que você está ouvindo? Tiago 22 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não aprender a gostar do estudo da palavra de Deus, a sua mente não vai ser renovada. Eu lamento lhe dizer isso. Não há renovação da mente sem a palavra de Deus. Como que o universo foi formado? Pela palavra de Deus.
Você não pode viver de fé de segunda mão. Ouça boas pregações da palavra de Deus, mas você tem que ter a sua própria experiência pessoal com a palavra de Deus, pois renovar a mente é como a salvação, é pessoal. Então você tem que abrir a sua Bíblia. Eu não vou falar de celular, porque senão começa, aí chamam você no WhatsApp e você esquece o que está fazendo. Aí chama alguém importante da família, aí você fica no blá blá blá. Pega a Bíblia mesmo, papel, abre, leia, um pouco todo dia, pelo menos 4 vezes, porque 4 vezes foi o que constatou ali. Se puder todo dia, melhor ainda. Leia 1, 2, 3 versículos e ore. Não precisa começar com muito tempo, faça isso todo dia. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, vamos colocar esse texto agora dentro do contexto: se vós permanecerdes na minha palavra, então tem que ficar na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você permanece na palavra, você é discípulo de Jesus, e aí você conhece a verdade, e a verdade liberta você, liberta a tua mente, ela faz a sua mente sair dessa situação, e aí você vai ter a ajuda do Espírito Santo sempre. Romanos 8,14, eu gosto demais desse versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Treinando a mente, veja bem, talvez até aqui você falar, mas é difícil, a gente não pode treinar. Escuta bem esse testemunho. O filme Uma Mente Brilhante, de 2001, ele fala da vida de John Forbes Nash, um gênio matemático e professor da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e não havia medicação para a doença. Eles usavam eletrochoque, inclusive ele fugiu do hospital por causa disso. Ele foi internado lá naqueles eletrochoques. A doença se manifestava com alucinações, de modo que ele via pessoas que realmente não estavam lá, e elas conversavam com ele. Isso estava destruindo a mente dele e destruindo a sua vida. E sem nenhum medicamento que o ajudasse, até porque não tinha, John Nash desafiou a medicina e a psicologia, e sozinho ele treinou a sua mente por vários anos para ignorar aquelas mentiras, aquelas alucinações. Ele às vezes até perguntava para as pessoas: você está vendo alguém falando comigo? Se as pessoas respondessem não, John. John dizia: bom, então eu acho que elas não estão aqui. E se as pessoas respondessem sim, John, John respondia: bom, então eu vou ouvi-las. E foi interessante que quando um homem chega até ele para lhe dizer que ele tinha ganho o prêmio Nobel pela teoria dos jogos, ele achou que era coisa da mente, pois as pessoas que ele via, pelo menos tinha esse lado bom, né? Conversando com ele, sempre falavam coisas boas sobre ele, coisas grandes, incríveis. Você ganhou o Oscar. Eu falei: ixi, é mais uma. Então ele teve que perguntar. Olha, gente, o John Forbes Nash teve a disciplina de treinar a mente, então em nome de Jesus você pode treinar a sua também. Ele desafiou a medicina e a psicologia e treinou-a. Então você pode treinar a sua mente para não ficar essa mente como? Renovando-a pela palavra, pela oração. Por último, faça algo diferente. Você vai sair daqui recebendo essa mensagem? Não adianta continuar fazendo tudo o que você está fazendo. Lucas 17:10, Jesus diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Faça algo diferente. Então não fizeram nada diferente, não fizeram nada a mais. Albert Einstein disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olha, se você quer que a mente mude, você tem que mudar o que você fez até agora. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente do que vem fazendo atualmente. Lembre-se que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, e ações geram resultados. Você quer resultado diferente? Comece com coisas diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo modo, não espere mudança. Não espere enganar sua mente e subconsciente, fazendo coisas que na verdade não são diferentes. Quanto mais diferente e surpreendente for o que você fizer, mais poderosas serão as novas imagens que sua mente gerará na renovação da sua mente. Seus pensamentos serão outros. Se der errado nas primeiras tentativas, tente outra vez, insista, persista, não desista. Olha, como é que o John Nash fez? Foram anos, no caso dele. Seja corajoso para não desistir quando bater o desânimo. Muitas pessoas já estão desanimadas. O Espírito Santo, ele nunca vai te abandonar ou vai deixar de ajudar nessa batalha na sua mente. Há uma batalha na sua mente, eu já falei isso. É uma batalha intensa, e a razão disso é porque o que atinge sua mente, atinge o seu corpo. Você não tem escolha. O seu inimigo é o diabo, o campo da batalha é a sua mente. Não faça da sua mente o seu inimigo. Quantas pessoas estão escravas de pensamentos ruins? E a única coisa que consegue ficar irritado, xingando, resolvendo as coisas tudo na raça. Comece a fazer algo diferente. Reclamava muito? Passe a agradecer e a orar. Discipline-se. Fique
fica com mágoa, comece a perdoar. Aprenda. Fica irritado facilmente, procure controlar a sua raiva. Se ficar muito tempo com raiva, melhor tomar vacina, né? Passe o dia inteiro no celular, abra espaço para ler a palavra de Deus. Eu até aconselho, novamente eu repito isso, não vai no celular não, pega no papel mesmo. Está desanimado? Esteja com sua congregação. A depressão ela se cura com a terapia, com medicação, quando ela é indicada para o psiquiatra, com a fé em Jesus para renovar a sua mente. E eu estou dizendo isso por experiência pessoal, porque quando a igreja passou por divisão há muitos anos atrás, eu entrei em depressão. E era sério, porque eu não queria sair do meu lugar, ia ficar num lugar escuro. E fui de psicólogo, naquela época a depressão não tinha a divulgação que a gente tem hoje, em qualquer lugar você acha informação. E aí mandaram para o psiquiatra, ele começou a dar remédio. E tomando remédio forte. Aí teve um dia que eu falei, basta. Falei, Senhor Jesus, eu não aceito mais. Eu tenho um filho pequeno para criar, tenho uma igreja para pastorear. E tenho um trabalho. Estava desempregado, logo Deus abriu a porta do trabalho. Eu falei, não vou aceitar mais isso. Em nome de Jesus, eu mudei a imagem da minha mente. Eu perdoei a quem tinha que perdoar e mudei. Falei, eu não aceito mais isso. Eu parei com tudo. Muito tempo depois, apareceu no meu trabalho quem? O meu psiquiatra. Ele falou, você aqui? E daí? Eu falei, estou ótimo, graças a Deus. Nem do remédio, não preciso mais nada, estou ótimo. Nunca mais. Ele falou, que bom. Exatamente. Então, quando você toma a atitude, o Espírito Santo honra a sua fé. E em nome de Jesus, você muda a mente, você renova. Então anota para não esquecer os princípios para renovar a mente. Primeiro, mudar o seu modo de visualização, que é a base. Como que você faz isso? Pelo poder da palavra de Deus. Você tem que aprender a amar esta palavra, a comê-la. Faz dela sua comida principal. O poder da oração. Ore, mas esteja também em ambiente de oração. Monitore os seus pensamentos. Faz uma listinha, faça isso pelo seu bem. Anote num papelzinho os principais pensamentos que você teve, por exemplo, essa semana. O que mais ocupou o seu tempo? Acho bom você colocá-lo lá na caixinha de preocupação, orar e falar, Senhor, eu vou aprender a não sofrer mais assim. Monitore os seus pensamentos. Renovar é um exercício diário. Quinto, e por último, faça algo diferente. Amém? Faça algo diferente. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Pai, eu oro agora pela vida de todas as pessoas. Que o Senhor esteja ajudando a renovar a mente de cada um para transformar as suas vidas através do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.